Amados irmãos, nós vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Estamos na nossa sequência de sermões e exposições na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E chegamos ao capítulo 1, versículos 9 a 12 nessa tarde, mas nós vamos iniciar a nossa leitura do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Agora o texto da pregação dessa tarde. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar, pedir ao Senhor a sua bênção. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Deus grande e temível, nós reconhecemos, Senhor, que para entender a Tua palavra, para sermos capazes de aplicá-la à nossa própria vida, nós dependemos inteiramente da ação do Teu Espírito Santo em nós. Precisamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que avive as forças da memória, que nos capacite a ouvir com atenção, focando realmente o nosso interesse no assunto, e que nos ajude para que sejamos capazes de entender o ensino da Tua palavra, guardá-la em nosso coração e experimentá-lo na nossa vida. Pedimos que o Senhor use por sua misericórdia aquele que há de falar, para que não fale de si mesmo, mas fale como enviado do Senhor, fale com fidelidade, fale no poder que o Espírito Santo concede e fale para a glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Pai, prepara, portanto, o nosso coração, que o coração seja um solo fértil para receber esta boa semente, e que em tudo Tu sejas glorificado. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós já ouvimos que quando o apóstolo Paulo estava na prisão em Roma, ele recebeu a visita de um homem chamado Epáfras. Esse homem, Epáfras, havia instruído as pessoas, os irmãos, lá em Colossos. Ele havia pregado o evangelho para aquelas pessoas que eram membros da igreja em Colossos. E de Epáfras, recebendo aquela visita, o apóstolo Paulo obteve boas notícias a respeito dos crentes colossenses,
Epáfras contou a Paulo sobre como aqueles irmãos estavam frutificando. Ele falou sobre a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança dos crentes da igreja em Colossos. E foi por isso que o apóstolo, então, no início da sua epístola, oferece uma oração de gratidão ao Senhor Deus por aquilo que ele estava realizando entre os colossenses. E podemos enumerar facilmente o que aconteceu ali. O apóstolo está agradecendo a Deus porque o evangelho da graça de Deus havia sido proclamado entre os colossenses, que eles haviam entendido esse evangelho e que esse mesmo evangelho estava frutificando na igreja em Colossos. Paulo não tinha dúvidas. Tudo isso era por causa da graça de Deus. Tudo isso era uma obra da graça de Deus entre os colossenses. Agora, na parte que acabamos de ler, versículos 9 a 12, o texto dessa tarde, o apóstolo Paulo diz que não somente havia motivos para orar e agradecer a Deus pela sua obra entre os colossenses, mas também havia razões para pedir algo a favor dos irmãos em Colossos. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês foram alcançados pela graça de Deus. E nós sabemos que muitos frutos há entre vocês. E nós somos gratos a Deus por isso. Mas, meus irmãos, vocês não podem parar aí. Vocês precisam crescer mais e mais espiritualmente. E por isso nós continuamos a orar por vocês. Portanto, a oração que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo nos ensina sobre a necessidade de pedirmos a Deus por crescimento espiritual. Isso é o que nos é colocado. O assunto principal do nosso texto é esse: a necessidade de orarmos a Deus por crescimento espiritual. Então, isso quer dizer que, havendo em nossas vidas os frutos que nós ouvimos no último domingo, nós não devemos nos assentar ou cruzar os nossos braços e dizer: bom, a graça já começou a operar em minha vida, está tudo bem, estou tranquilo. Mas nós devemos ter o mesmo desejo e realizar o mesmo tipo de oração que encontramos aqui. Nós devemos rogar a Deus que nos conceda crescimento espiritual. Nós devemos orar isso pedindo a Deus por nós mesmos e devemos orar e pedir a Deus por aqueles irmãos que Deus colocou diante dos nossos olhos de uma forma especial. Então vejamos o que a palavra de Deus nos ensina nesta passagem sobre a necessidade de orar por crescimento espiritual. Vamos olhar para o versículo de número 9. O que diz o versículo 9? Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Primeira coisa que observamos é que Paulo fala no plural: desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Isso quer dizer que quando Epáfras trouxe a notícia, não só Paulo a ouviu, mas os companheiros de Paulo que ali estavam, lemos no início da carta, mencionando Timóteo e outros irmãos, ouviram essa notícia sobre o sucesso do evangelho entre os colossenses, lá quando Paulo estava preso em Roma. Então esses irmãos, ao ouvirem essas notícias, junto com Paulo, estiveram orando pela igreja em Colossos. Agora diz, nós oramos por esta razão, diz o texto. Por esta razão. Qual razão? Os frutos que pela graça de Deus estavam aparecendo lá. Então, eles ouviram a notícia, ouviram sobre os frutos, por esta razão, oramos. Ou seja, a notícia a respeito da fé, do amor e da esperança que frutificava entre os colossenses, levou Paulo e seus associados a orarem de uma forma como eles não haviam feito ainda a favor dos colossenses.
ouvir dos frutos, encorajou aqueles irmãos a pensar, bom, Deus está operando lá, vamos orar para que haja maior crescimento nesses irmãos. E com base no que a graça de Deus havia então feito entre aquelas pessoas em Colossos, e a prova disso era justamente o fato de haver frutos naquela igreja, Paulo ora para que eles tivessem um crescimento espiritual ainda maior. Mas o que exatamente Paulo estava pedindo em favor dos colossenses? O versículo 9 nos diz que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. É aqui que começa a pedir alguma coisa específica a favor dos colossenses. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. A vontade a qual ele se refere é a vontade de Deus. Esse conhecimento da vontade de Deus, que ele aqui apresenta, não é um conhecimento teórico, não é também um conhecimento secreto ou místico, mas é o conhecimento revelado, o conhecimento que Deus fez com que seu povo saiba qual é. Um conhecimento que fica mais claro ainda por meio de Jesus Cristo. Paulo pede para que os colossenses conheçam toda a vontade de Deus, conheçam plenamente. Então poderíamos dizer assim, que a vontade de Deus é de A a Z, então que eles conheçam de A a Z. Mas ele não só que ele pede que eles conheçam de A a Z, ele pede para que eles transbordem nesse conhecimento. Então podemos pensar assim, imagine alguém que conhece de A a Z, mas sabe o que cada letra significa, sabe usar cada letra. Então não é apenas um conhecimento de uma ponta a outra, mas um conhecimento no qual eles têm um conhecimento profundo sobre o significado de cada coisa. Então, o pleno conhecimento de Deus, que transbordeis do pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus implica conhecer e mais o próprio Deus. E esse conhecimento é fruto de uma comunhão com Deus e leva, como veremos mais à frente, a uma comunhão mais profunda. Essas palavras do apóstolo em nosso texto, elas fazem um contraste com aquilo que provavelmente estava se infiltrando lá na igreja em Colossos. Um conhecimento místico que os falsos mestres estavam apresentando àqueles irmãos. Um conhecimento secreto. Olha, tem uns mistérios de Deus. Você, para alcançar isso, tem que fazer tal e tal coisa. Você tem que orar aos anjos. Você tem que seguir uma certa cartilha, realizar certos rituais. Mas o que Paulo está dizendo aqui é basicamente, irmãos, vocês não precisam dessas coisas. Deus pode encher vocês do pleno conhecimento dele, da vontade dele, de forma transbordante. E para isso, vocês só precisam fazer uma coisa: orar e pedir a ele que ele derrame sobre vocês esse tipo de conhecimento a respeito da sua vontade. Agora podemos perguntar no que consiste esse conhecimento da vontade de Deus. Em nosso texto, esse conhecimento está vinculado com a seguinte expressão: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, obviamente, fica claro aqui, trata-se de um conhecimento, uma compreensão espiritual. Mas a palavra sabedoria está incluída aqui. Então, mostra que é um conhecimento espiritual aplicável. Porque a sabedoria consiste justamente na habilidade de fazer uso dos melhores meios para os melhores fins. Então, nesse caso, é entender, compreender algo que é espiritual, o conhecimento da vontade de Deus, e saber usar esse conhecimento nas coisas do dia a dia. Então, é uma compreensão espiritual e prática, podemos dizer. O que esses irmãos, Paulo e seus companheiros, estavam pedindo a favor dos colossenses, então, é esse conhecimento espiritual e prático a respeito da vontade de Deus. Significa conhecer a vontade de Deus de uma forma mais rica, mais profunda,
e ser capaz de, uma vez conhecendo essa vontade, aplicá-la às questões práticas da vida. Então não se trata aqui meramente de conhecer a vontade de Deus e saber usar esse conhecimento, assim, de uma maneira geral, mas saber usar em questões particulares, saber aplicar a vontade de Deus de forma sábia no dia a dia. Amados irmãos, percebam que nós podemos olhar para essas palavras e ter até uma impressão assim, tudo bem, vou orar para conhecer a vontade de Deus. E nem nos darmos conta da importância do peso que está contido aqui nessa oração de Paulo. Aqui está algo que realmente nós devemos pedir a Deus. Pedir por nós mesmos, pedir pelos irmãos. Nós devemos pedir que Deus nos conceda que nós transbordemos do pleno conhecimento da sua vontade, de um modo tal que, conhecendo a vontade dele, nós possamos usar esse conhecimento na nossa vida ou aconselhar outros irmãos em questões práticas, para que todos nós sejamos capazes de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus aqui é a sua vontade revelada nas Escrituras. Portanto, para transbordar nesse pleno conhecimento da vontade de Deus, é preciso encher a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus. Mas não se trata de obter meras informações sobre a vontade de Deus. Não é só ler, não é só memorizar, mas também é orar e meditar para que Deus conceda, a partir desse conhecimento, uma sabedoria capaz de aplicar esse conhecimento. Aqui estão, então, duas coisas que nós devemos usar. Nós devemos atentar. Primeiro, nós devemos usar os meios para obter esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas nós devemos usar esses meios ao mesmo tempo em que mostramos a total dependência. Porque, por um lado, o que nós aprendemos aqui você precisa buscar esse conhecimento. Mas você só será capaz de entender e de aplicar se o próprio Deus agir na sua vida e der isso que Paulo está pedindo aqui. Então não é se encher de conhecimento, é se encher de conhecimento com uma atitude de oração, de meditação, de aprendizado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Além de tudo, devemos observar que esse estudo deve ser direcionado a um objetivo específico. Qual? O objetivo eu quero saber qual a vontade de Deus e como aplicá-la. E esse objetivo, ele advém do fato de que nós queremos viver segundo a vontade de Deus, porque nós queremos agradar a Deus, porque nós amamos a Deus e queremos servi-lo de todo o nosso coração. Então isso não tem a ver com uma coisa teórica ou com regras, isso tem a ver com um relacionamento, em que você ama alguém, você quer saber o que agrada essa pessoa, e uma vez que você sabe, você quer fazer isso na sua própria vida. Então queremos obter o conhecimento da sua vontade para viver com entendimento espiritual e sabedoria fundamentada na palavra de Deus. Como é isso na prática? Isso significa, na prática, que um cristão é alguém que está sempre se perguntando, em qualquer circunstância, qual é a vontade de Deus para a minha vida no que concerne a este assunto em particular. Quer dizer que o cristão está pensando da seguinte forma: eu não quero agir de uma forma independente. Eu não quero ficar tomando decisões como se eu tivesse o controle da minha vida, mas eu quero submeter toda a minha vida à vontade do meu Deus. Como é que isso funciona? Deixe-me dar alguns exemplos a você. Imagine, então,
que você recebeu uma proposta de emprego. E essa proposta de emprego implica numa mudança de cidade. Bom, se você vai seguir a recomendação que aqui está, de que você é alguém que quer conhecer plenamente a vontade de Deus, obviamente você fará para si mesmo essa pergunta: qual é a vontade de Deus nessa questão, nesse particular? Eu recebi esse chamado para trabalhar e é um chamado muito melhor da condição que eu estou agora, ou talvez eu não esteja em condição nenhuma. Estou desempregado e recebi uma proposta maravilhosa. Qual é a vontade de Deus para isso? Se nessa cidade para a qual você foi convidado existe uma igreja fiel, por exemplo, entre vários outros fatores, mas vou tirar só esse. Se existe nessa cidade uma igreja fiel, você vai orar e perguntar a Deus qual é a vontade dele para essa situação específica. Porque você vai olhar e dizer, bom, não há nada na Escritura que me proíba de fazer essa mudança. Então eu não tenho nada aqui, tem uma igreja fiel lá, tem tudo que eu preciso tem lá e tem uma porta aberta. Mas assim mesmo você humildemente diz, mas eu ainda não quero tomar decisões sem saber a vontade de Deus. Então provavelmente a maneira mais sábia de agir é agir à luz da providência. Então você vai orando e pedindo ao Senhor para confirmar, para abrir portas. Se é a vontade dele, você vai seguindo naquela direção. Então você tem isso. Você vai, no final das contas, você vai se sentir bastante responsável por essa decisão. Talvez você vai buscar conselho com outras pessoas. Mas agora vamos colocar uma outra situação. Dentro dessa mesma temática aí do emprego. Alguém vem, lhe oferece um emprego em outra cidade, e aí você pesquisa e descobre que essa cidade é uma cidade do interior. Nem nela, nem nas cidades vizinhas há nenhuma igreja fiel. Então você sabe que se você for para lá, você não vai ter onde congregar. Você sabe que isso fará mal a você e à sua família. Qual é a vontade revelada de Deus? Você deve avaliar agora. Obviamente você vai orar, mas você já tem a resposta. A resposta revelada na palavra. De que você precisa estar congregando em uma igreja fiel, debaixo de pregação fiel, de pastoreio fiel, desfrutando da comunhão dos santos, porque isso é o que Deus ordena. Você não precisa fazer um truque de abrir uma página da Bíblia para ver se é para ir ou não. Porque Deus já está dizendo a você, não. Porque você vai ficar longe da comunhão dos santos, longe do pastoreio. Então, você já conhece a vontade de Deus. Você já estudou o suficiente a Escritura e já aprendeu para saber, Deus quer que eu esteja com o seu povo. Eu não vou abrir mão disso por um salário maior. Eu não vou abrir mão disso nem para conseguir um emprego que agora eu não tenho. Porque eu terei um acréscimo financeiro, mas um decréscimo espiritual. Então você já sabe a resposta. Você tem que pegar essa sabedoria e fazer o quê? Aplicá-la a essa circunstância que você já sabe. Uma outra situação. Um rapaz começa a cortejar uma moça. E ele deve orar para buscar a vontade, ela deve orar para buscar a vontade de Deus a esse respeito. Esse rapaz está se aproximando, ele começa lá com uma conversa, manda umas mensagens no WhatsApp, e ela fala, ih, rapaz, esse camarada está querendo alguma coisa comigo. Então ela desconfia. E ela diz, ele é bonito, ele parece... Eu vou orar. E ela ora, ela também, se for alguém da igreja, ela vai lembrar do comportamento, do caráter, ela vai ver se existem sinais de que ele é um rapaz piedoso. Então, se é assim, se ela percebe que ele é um rapaz piedoso, mas ela ainda não tem certeza da vontade de Deus, ela vai orar e buscar a vontade de Deus, talvez se aconselhar com outras pessoas a esse respeito. E vai tomar a sua decisão com base nos sinais da providência, ela talvez vai seguir e nos conselhos que ela ouvir. Mas vamos supor agora que ela recebe a mesma mensagem e um rapaz começa a cortejar.
Mas aí ela diz: ah, meu amigo, esse camarada está mandando mensagem para mim. Ontem mesmo eu passei no Instagram dele, vi o Instagram dele, é mundanismo puro. Ele é imaturo. Esse homem não tem uma coisa sobre o Evangelho. Nas redes sociais dele é só sobre coisas mundanas. Ele valoriza as coisas que o mundo valoriza. Ele chama atenção para a sua aparência, para o seu corpo. E ele nunca está procurando as pessoas mais piedosas da igreja. Ele sempre é alguém que está ali, parece que está indo para o culto a pulso, porque os pais o forçam. A moça já sabe a resposta. Entende? Ela já sabe. Porque se ela conhece a Bíblia, ela vai logo dizer: esse rapaz não é adequado para uma moça que quer servir a Cristo. Antes ele precisa se converter e aprender a ser um homem piedoso para depois vir me cortejar. Ela já sabe. Então ela vai pegar esse conhecimento da vontade de Deus e aplicá-lo a essa situação específica. Então observem, não se trata de se trata de um entendimento espiritual, de um entendimento que deve ser aplicado a situações específicas. É um entendimento advindo da nossa relação com Deus. Um conhecimento que cada um de nós recebe porque somos salvos em Cristo, mas que devemos buscar para viver com mais sabedoria diante de Deus. Um conhecimento que nós devemos aprender e aplicar. Aprender e aplicar. É um exercício isso aí. E, obviamente, isso envolve a leitura das Escrituras, isso envolve a oração, isso envolve a meditação e uma constante dependência da obra do Espírito Santo. Então nós devemos nos perguntar se nós estamos crescendo nesse tipo de conhecimento da vontade de Deus. Se poderíamos dizer que nós possuímos mais desse conhecimento agora do que tínhamos antes. Se temos crescido em sabedoria, ou seja, se somos capazes mais e mais de aplicar esse conhecimento da vontade de Deus às questões práticas da vida. Eu temo, meus amados irmãos, que por nós vivermos em uma era que é chamada a era da tecnologia, a era da informação, nós estejamos inclinados a dar um grande valor ao acúmulo de informações. E aí, então, quando levamos essa questão aos assuntos espirituais, nós tenhamos um grande interesse pela leitura de livros, por fazer cursos, por assistir palestras e por ouvir boas pregações. E não há nenhum mal em querer isso. Mas o que eu estou me referindo é que muitas vezes nós só queremos isso. Mais informação. É como se fosse um rio constante, passando. Temos interesse em todas essas coisas, mas evidencia-se que não é um interesse para aplicar. Isso se evidencia de muitas formas, mas numa delas, eu vou dizer a vocês, é a resistência ao pastoreio. Porque o pastoreio, o que faz o pastor fiel? Ele pega essa verdade, a vontade de Deus, e aplica às questões práticas da vida. E muitas pessoas resistem aos pastoreios. Ao pastoreio. Por exemplo, quando nossos pastores nos advertem sobre nossa falta de sabedoria, eles vão nos mostrar a verdade, a vontade revelada de Deus para aquela determinada situação. O problema é que muitas vezes nós achamos a verdade muito bonitinha quando ela está pendurada lá no alto, mas quando pega e bota aqui junto de nós, para aplicar aqui na minha vida, pastor, peraí, né? Calma aí, pastor, o senhor tenha paciência. E eu digo sem medo que muitas pessoas que estão nas redes sociais dizendo: oh, o apóstolo Paulo, um grande apóstolo, João Calvino, maravilhoso pastor e pregador, os puritanos, pastores maravilhosos.
mas olham para os seus pastores nas suas igrejas, eles não são tão maravilhosos assim. Sabe por quê? Porque você não está sendo pastoreado por Calvino, nem pelos puritanos. É por pastores reais, de carne e osso, que vão dizer coisas desagradáveis a você. E se você tem problema com pastores fiéis, que estão cuidando de você, você pode ter certeza que se você fosse congregar na igreja em que o apóstolo Paulo fosse pastor, você teria problemas com ele. Se você fosse para Genebra e se sentasse lá e de repente Calvino acabasse o culto e dissesse: ei, irmão, quarta-feira eu vou fazer uma visita na sua casa para tratar aquele problema. Ih, rapaz, esse Calvino também fica enchendo a minha paciência, querendo se meter na minha vida. Então, percebemos que as pessoas não querem fazer exatamente a vontade de Deus. Uma das maneiras é observando como elas são resistentes ao cuidado pastoral. Então, nós precisamos entender que quando oramos para sermos capazes de aplicar as nossas vidas, o conhecimento da vontade de Deus, quando você diz assim: Senhor, eu quero conhecer a tua vontade e eu quero saber como aplicá-la. Uma das coisas que Deus dará a você é o quê? Irmãos fiéis que vão te aconselhar e pastores fiéis que vão te instruir. É isso que Deus dará a você. E você deve ser humilde e ter ouvidos atentos e dizer: Deus quer cuidar de mim pelas mãos de outras pessoas. Você deve ouvir com atenção e julgar pela palavra de Deus. Não pelas suas emoções, não pelos seus desejos, mas se você está buscando a vontade de Deus, então cumpra a vontade de Deus. E nesse sentido, a comunhão dos santos e o pastoreio bíblico são uma escola onde nós podemos aprender a aplicar a vontade de Deus às circunstâncias específicas das nossas vidas. E muitas pessoas anseiam por uma igreja fiel, uma igreja bíblica, mas essas mesmas pessoas muitas vezes não estão dispostas a aceitar os meios que Deus ordena para a aquisição e para a construção de uma igreja bíblica. Então a minha pergunta a você: você está aplicando esse conhecimento da vontade de Deus à sua vida? Você quer isso mesmo? Que a sua vida seja dirigida, guiada, ordenada pela vontade de Deus? Você pode ver alguma evidência na sua própria vida desse interesse real? Você poderia dizer: olha, eu estou me tornando uma pessoa mais sábia ao conhecer a vontade de Deus, ao aplicá-la. Esse assunto faz parte das minhas orações. Eu estou rogando a Deus por isso. Eu estou usando os meios necessários para alcançar esse tipo de conhecimento da vontade de Deus. Observe que a seguir em nosso texto, nós lemos sobre o objetivo. Qual o objetivo? O resultado esperado desse transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus é este. Veja no texto: a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Isto quer dizer que os crentes têm um relacionamento com Deus e que eles querem, por causa disso, viver de um modo condizente a esse relacionamento, um modo digno, um modo no qual tudo que eles fazem, decisões, escolhas, tudo eles querem que seja alguma coisa que seja não do agrado parcial, mas do completo, do inteiro agrado de Deus. Se você quer saber qual é ou quais são as coisas que agradam uma pessoa, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer a pessoa. É isso que você precisa fazer. Para conhecer a vontade de uma pessoa, você deve saber quem é ela, ter intimidade com ela. A minha esposa sabe as coisas que me agradam e as coisas que me irritam. E eu sei as coisas que agradam a ela e as coisas que irritam a ela também. Como que você vai saber as coisas que agradam a Deus, do seu inteiro agrado? Você precisa conhecer mais e mais a Deus. Então,
notemos aqui como é que esse viver de modo digno do Senhor, para fazer aquilo que lhe agrada, é descrito. Você vai observar na sequência desse texto 4 verbos que se destacam, que são verbos que estão aí apontando para como é esse agrado. Esses verbos que estão no nosso texto, esses 4 verbos, eles estão num tempo verbal que dá o sentido de uma coisa que começou e que continua. Então não é uma coisa que para, que começa e para, mas uma coisa que começou e ela ainda continua. Quais são esses 4 verbos que indicam o que agrada ao Senhor? Primeiro deles, o verbo frutificar. Frutificando em toda boa obra. Então, as boas obras são apresentadas aqui como um fruto da graça, não como a razão para a salvação. Elas são vistas aqui como algo condizente com a salvação que nós recebemos de Deus, algo que frutifica do nosso relacionamento com Deus. Esta forma de viver de modo digno do Senhor, buscando aquilo que é do seu inteiro agrado, é frutificando para Deus, realizando boas obras. Então, esse conhecimento da vontade de Deus deve ter como um dos primeiros resultados que você olha na sua vida e pode perceber que você está interessado em realizar boas obras que sejam do inteiro agrado do Senhor. Então, são coisas bem práticas. E essas boas obras, meus amados irmãos, e o cumprimento dessa vontade, se você pensar sobre isso, se você meditar sobre isso, você perceberá que o nosso maior problema não é saber o que fazer. O nosso maior problema é ter um coração disposto a fazer. Deixe-me dar um exemplo. Esse bem que estamos falando aqui, ele deve refletir numa generosidade, num serviço, numa fidelidade a Deus, uma vida frutífera que agrada a Deus, condizente do nosso relacionamento com Ele. Então, por exemplo, uma das coisas que podemos dizer de frutificar em boas obras é frutificar em amor pelos irmãos. Como é que esse amor se converte em boas obras? Pense sobre isso. Como é que o amor que nós confessamos, que devemos ter uns para os outros, se converte em boas obras? Não é quando eu digo, meu querido irmão, eu te amo. Isso não é suficiente. Isso aí qualquer pessoa pode dizer. Qualquer uma. Nas falsas igrejas eles dizem isso quase todo domingo. Uns para os outros. Vire para o irmão do seu lado. Eu te amo, né? Fica aquela coisa, eu te amo. Virando para um lado e para o outro. É um show. Mas quando é que podemos ver as boas obras amorosas? É quando nós nos entregamos. Quando nós temos uma disposição de servir, de doar-nos. Então vamos imaginar uma situação aqui e veja se você saberia a resposta. Eu acho que todos vocês saberiam a resposta. Imagine que o irmão X seja um irmão muito simples na congregação e que esse irmão está tendo muitas dificuldades de conseguir perceber no meio da congregação o amor que ele deve experimentar de seus irmãos. Ele é simples, ele está meio que afastado assim dos demais, ele não consegue muita aproximação e ele está se perguntando, será que nessa congregação tem amor? O amor bíblico? De repente, esse irmão vai atravessar a rua, não olha direito, uma moto pega esse irmão e ele é atropelado. Ele passa uns dias no hospital. E depois ele é colocado em casa e diz que ele vai ter que ficar muitos meses em sua casa, longe da comunhão dos santos, longe do cultos. Como é que ele vai experimentar o amor da igreja? Como é que a igreja vai frutificar em boas obras nessa situação específica? Eu acho que se eu perguntasse individualmente a cada um de vocês, vocês me diriam assim, assim e assim. Então isso mostra que vocês sabem, que todos nós sabemos o que fazer.
O problema não é saber o que fazer. O problema é se nós estamos dispostos a fazer. E darei mais uma prova. Qual é? É que quando você é o irmão X, você sabe tudo o que os outros deveriam ter feito por você. Mas quando você faz parte dos outros, você dá uma de ignorante a respeito dessas coisas. Eu não sabia bem como demonstrar o meu amor pelo meu irmãozinho querido. Você já não sabe o que fazer. Isso é claro. Isso é claro. Isso eu tenho experimentado durante o trabalho pastoral dezenas de vezes. Várias situações. De alguém, por exemplo, vir e dizer: olha, eu tive essa situação e ninguém me socorreu. E depois eu perguntar ao irmão: mas sim, é verdade. Mas aqui tinha um outro irmão na situação tal e você estava bem e não socorreu ele. Por quê? Porque nós fazemos assim. Quando é o outro, nós fingimos que não vemos. Quando é conosco, nós temos uma listinha. A igreja poderia ter feito isso, o pastor poderia ter feito isso, os presbíteros poderiam ter feito isso, os diáconos isso, os membros isso. Temos uma lista. Mas se você sabe como demonstrar amor, faça isso. Porque Deus já revelou a sua vontade. Nós já sabemos o que devemos fazer. Então, se temos conhecimento pleno da vontade de Deus, frutifiquem em boas obras. Por exemplo, frutifiquem em amor. Então, o primeiro verbo é frutificar. O segundo verbo é crescer. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. E é muito interessante porque conhecimento de Deus se repete. Então, o conhecimento de Deus é a base da vida que agrada a Deus, mas é o fruto da vida que agrada a Deus. Por conhecer a Deus, passamos a viver de um modo digno do nosso relacionamento com Deus, e aí conhecemos mais a Deus. Então, um conhecimento que leva a uma aplicação da vontade de Deus nos conduz a um outro conhecimento mais profundo sobre a vontade de Deus, sobre o próprio Deus. Então, quando aplicamos o conhecimento da vontade de Deus à nossa vida, o resultado, um deles é esse, que você passa a conhecer mais a Deus. E nós só podemos crescer nesse conhecimento se nós já temos aplicado o conhecimento que nós já recebemos. Então, se você recebe conhecimento de Deus, da vontade de Deus, e não aplica, você não cresce. É como se fosse assim, Deus nos dissesse: toma aqui essas vitaminas e faça aqui esses exercícios. Se você toma a vitamina e faz o exercício, você fica mais forte. Mas se você não faz isso, você vai ficar toda a vida ali com aquele conhecimento básico, mas não cresce em seu conhecimento. Olhe para a história de Jó. Jó conhecia Deus, mas no final de tudo, depois de passar por aquela tremenda tribulação, ele diz: agora sim, eu estou conhecendo. Antes eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. E no Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aqui nós devemos nos perguntar: nós estamos crescendo no conhecimento de Deus? Você pode olhar para a sua vida e dizer isso, que desde o início do ano até agora, em que você já ouviu várias pregações, vários estudos, você pode dizer assim: eu tenho crescido, eu estou crescendo em meu conhecimento de Deus? Isso foi o segundo verbo, crescer. O terceiro verbo, ser fortalecido. Diz o texto: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Então, quando é que nós nos tornamos mais fortes? A resposta nesse contexto é quando nós aprendemos a fazer a vontade de Deus, quando nós conhecemos a Deus, quando nós frutificamos em boas obras para Deus. Deus é quem nos fortalece pela sua graça. Esse fortalecimento aqui, ele diz o texto que ele é proporcional à glória de Deus. E o que podemos dizer sobre a glória de Deus? Ela não é uma mixaria, ela não é fraca, não é uma luzinha de uma lanterna acesa ou de uma vela. Ela é poderosa e eficaz. Da mesma forma, Deus quer que nós cresçamos. Mas o que esse poder nos
fortalece e nos capacita a fazer o quê? Diz o texto, em toda perseverança e longanimidade. Essa perseverança aqui diz respeito à graça para suportar e continuar apesar das dificuldades. Essa perseverança significa que, vamos dizer, você na sua vida cristã tropeça, mas você faz o quê? Você levanta e continua. Você quebra a cara aqui, mas volta, vou acertar o caminho. Isso é a perseverança. Mas também fala da longanimidade. A longanimidade tem a ver com a paciência diante de perseguições e problemas que outras pessoas nos causam. Então, podemos dizer que a perseverança aqui tem relação com as circunstâncias e a longanimidade tem relação com as pessoas. Se nós buscamos viver de um modo digno, que está querendo viver para agradar a Deus, diz o texto, Deus nos fortalece para sermos perseverantes e longânimos. Temos que orar por isso, por um tipo de perseverança e de longanimidade, para andarmos de um modo digno. Você não vai conseguir viver a vida cristã se você não tiver recebido de Deus perseverança e longanimidade. A vida cristã não é fácil. Ela não é uma vidinha em que tudo está dando certo. A vida cristã não é como as mentiras do Instagram. Você olha lá, vê, puxa, essa pessoa aí tem esse carro, essa pessoa evoluiu de vida, olha, ele casou com uma moça bonita. Você pode chegar a um montão de considerações sobre a vida de alguém e está totalmente enganado. Aquilo não passa de aparência. A vida cristã não é assim. A vida cristã ela é imersa em realidade. A realidade é que eu e você somos pecadores. Eu e você chegamos numa segunda-feira, depois da pregação, e podemos dizer assim, eu estou em chamas, eu quero glorificar a Cristo, eu quero adorar a Deus. E quando dá meio-dia da segunda-feira, aquele forno aceso, parecia a fornalha lá da Babilônia que foram colocados os rapazes, aquecidas 7 vezes mais. Agora você diz, eu estou me sentindo na Sibéria. E a vida está fria. Passou a manhã todinha, eu não orei, não li a Bíblia, passei só na rede social, fiquei aqui, perdi tempo, enchi minha cabeça de besteira e me sinto agora um verdadeiro picolé. Não é assim que nós nos sentimos muitas vezes? E dizemos, cadê todo aquele ardor e aquela espiritualidade do começo da manhã? Não passaram-se nem 5 horas e eu já estou frio. Sim, nós somos inconstantes. Nós somos fracos. E talvez há momentos que você vai se olhar no espelho e dizer, rapaz, puxa vida, por que você é tão fraco assim? Por que você não fica firme? Você vai ter esses momentos em sua vida. Há momentos que você vai se sentir totalmente desanimado, sem forças para dar um passo, sem vontade de ir no culto, sem vontade de aprender, de ouvir a palavra de Deus, nada. Você se sente assim, fraco. Mas aqui está. Quem é que pode nos fortalecer? O texto nos diz, sendo fortalecidos. Deus, não é você que se fortalece. É Deus quem fortalece você. Então, mesmo fracos, nós ainda não devemos perder a esperança. Porque nós somos sustentados não pela força da nossa mão. Você talvez já ouviu aquele antigo hino, né? Segura na mão de Deus. Pois a novidade do Evangelho é que Deus é que segura na sua. Não está dependendo aqui de quão forte você é, mas de quão forte Ele é. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele sustenta os fracos. Então, você orar e rogar a Deus por um crescimento no qual você seja fortalecido, aplicando a sua própria vida à vontade de Deus. E por fim, nós temos o último verbo. Com alegria, dando graças ao Pai. Então o verbo dar graças. Com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O que nós temos aqui, em resumo?
Temos gratidão e alegria. É como quando nós recebemos alguma coisa sem termos feito nada por merecer. E às vezes recebemos de uma maneira inesperada um presente ao qual nós desejamos e precisamos. O que acontece? Por exemplo, se você quer uma coisa e eu dissesse a você, olha, faça tal coisa que eu vou providenciar isso para você. Então é uma troca, quase que um salário. Você faz, eu te dou aquilo. Você já está esperando receber aquilo. Talvez você vai ser grato, você vai dizer, bom, ele não precisava fazer isso, mas ele me deu uma tarefa para que eu pudesse fazer e conquistar aquilo que eu queria. Mas vamos dizer que você não fez nada, e nem que eu tivesse prometido nada a você, mas que eu soubesse do seu interesse, do seu desejo, de sua necessidade, e aparecesse com isso. Você provavelmente sentiria duas coisas. Alegria por receber uma coisa inesperada e gratidão porque sabe que você não fez nada para receber isso. Mas aqui está, que o apóstolo nos diz que nós devemos orar e pedir a Deus por esse tipo de alegria grata a Deus, pelas coisas que Ele faz por nós, a salvação inteira e todos os dons que vêm com essa salvação, todas as coisas que Deus nos dá, devem ser recebidas dessa forma, com alegria e gratidão. Não merecemos e Deus nos dá de forma inesperada. Viver de maneira digna de nosso conhecimento e comunhão com Deus é, sem dúvidas, viver uma vida de gratidão e alegria. Você tem isso? Você está crescendo nisso? Você pode dizer, eu sou grato a Deus, eu tenho alegria em Deus? Amados irmãos, essas coisas não vêm automaticamente. Eu acho que um dos maiores defeitos do nosso cristianismo é ficar esperando esse tipo de coisa como se fosse uma coisa que vai cair do céu e vai ser um raio. Pá! E nós, opa, eu estava tão triste, mas agora eu estou alegre. Eu estava tão ingrato, mas agora eu estou grato. Não! Isso vem quando você começa a considerar quem eu sou, quem Deus é, o que Deus tem me dado. Você começa a considerar essas coisas. Você começa a perceber e a ponderar sobre as coisas que você recebe. Por exemplo, você vai considerar que quando alguém vem até você e lhe dá uma coisa, essa mão que estende a você, esse presente, no final das contas é a mão de quem? Você verá por trás das ações humanas uma ação da providência. E mesmo que você diga à pessoa, muito obrigado, você dirá em seu coração, graças eu te dou, Senhor. Porque isso não vem da mão dessa pessoa. Essa pessoa é apenas um instrumento da tua providência. Você começa a se encantar com as coisas mais simples. Quando você percebe isso, quando você atina, rapaz, pela mão dessa pessoa, Deus está cuidando de mim. E às vezes você perceberá isso não só em coisas que recebe, mas nas ações das outras pessoas. De repente você está triste em sua casa, e você recebe uma pequena mensagem de alguém dizendo, olha, lembrei de você hoje, estava orando por você. Como que você vai reagir a isso? Você deveria reagir com um sorriso, com uma alegria e dizer, rapaz, Deus não se esquece de mim. Não é a pessoa que não se esqueceu. Deus não se esquece de mim. Deus está cuidando de mim. Então talvez você queira dedicar alguns minutos a seguir e orar e dizer, sim, Senhor, graças eu te dou pelo teu cuidado, porque eu estou aqui fraco, angustiado, triste, e de repente me cai essa mensagem. Essa mensagem vem da tua mão, essa mensagem vem do teu cuidado e do teu amor para comigo.
Alegria e gratidão. E quanto mais você medita nessas coisas, mais você é capaz de se alegrar. Agora, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser gratos a Deus Pai por todas as coisas, mas aqui ele menciona algo especial, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Deus nos capacitou a receber as bênçãos que Ele tem para nós, nos fez idôneos. Nós não merecíamos, mas em Cristo Ele nos tornou pessoas que podem receber essa herança. Não é algo pelo qual trabalhamos, é algo pelo que Cristo trabalhou. Mas nós recebemos essa herança de Deus. Deus nos fez dignos de recebê-la. Nós éramos completamente indignos, mas tornamos-nos dignos de receber uma herança conquistada por Cristo. Quem são esses que recebem a herança? Paulo refere-se a eles dizendo, a herança dos santos na luz. Isso é, aqueles que foram retirados das trevas, que foram consagrados a Deus, os santos que vivem na luz. Todas as bênçãos do Senhor, todas elas, espirituais e materiais, todas são recebidas pela graça, recebemos por causa da graça de Deus. Então devemos responder com alegria e gratidão a Deus. Amados irmãos, então nós devemos olhar esses 4 verbos e devemos lembrar que o objetivo de nossa vida não é agradar a nós mesmos. É agradar a Deus que nos salvou em Cristo Jesus. É encher nossa vida de conhecimento para viver de um modo que agrade a Deus. O que você quer fazer em sua vida? A resposta a essa pergunta deveria ser: eu quero fazer qualquer coisa que agrade ao Senhor. Eu quero estar nos trilhos da vontade de Deus. E eu quero conhecer mais o meu Deus para saber o que mais lhe agrada. Eu quero frutificar em boas obras. Eu quero crescer no conhecimento a respeito dele. Eu quero ser fortalecido no poder dele. E eu quero viver com gratidão e alegria nele. Esses são os verbos. Eu quero desfrutar plenamente da herança que Ele me deu em Cristo Jesus. Todas essas bênçãos são dadas em Cristo Jesus. Ao ouvir a oração que Paulo e os irmãos que estavam com ele fizeram a favor dos colossenses, nós devemos reconhecer o quanto nós precisamos orar pelas mesmas coisas. Devemos orar por nós. Devemos orar pelos nossos irmãos. Devemos fazer orações específicas, pedindo por coisas realmente claras e objetivas. Você deve olhar a sua vida pela palavra de Deus como num espelho e dizer: me falta tal coisa, me falta essa alegria, me falta esse fruto. E começar a orar de forma intencional e específica sobre essas coisas, derramando a sua alma diante de Deus. E você pode ter absoluta certeza: Deus vai responder sua oração. Deus dará a você crescimento. Você não pode aceitar uma vida cristã sem crescimento. Porque quando você aceita uma vida cristã sem crescimento, é como se você de repente percebesse e você está numa areia movediça. Quando você para, você começa a afundar. Você tem que desejar e ansiar por crescer em Cristo. Você tem que desejar que a congregação cresça, que seus irmãos cresçam. Então, é um corpo em que você tem que orar por si mesmo e pelos seus irmãos para que todos nós cresçamos. Meditem sobre quais são as suas necessidades. Quais são? Pense sobre elas. Ore a respeito delas. Como você pode viver uma vida que agrada a Deus, mais do que você está vivendo agora? E que o Senhor, nosso Deus, nos ajude para, crescendo no pleno conhecimento da sua vontade, transbordando nesse pleno conhecimento, nós possamos frutificar para a glória do seu santo e bendito nome. Amém. Amém.